E aí galera, beleza? Com o seu banco de dados devidamente instalado na máquina, vamos começar agora com a parte da prática da criação das tabelas, beleza? Vambora! Vamos lá. O que é uma tabela? A tabela nada mais é do que uma unidade básica para você armazenar as informações do banco de dados, tá? Formada por linhas e colunas. Esse é um conceito bem básico que a gente já conhece bem aí. O que seria uma tabela, né? Então não tem muito mistério. O que a gente tem que focar aqui é linhas e colunas, basicamente. Aqui eu tenho um exemplo de como que a gente faz a criação de uma tabela através de um código, tá? Então, o comando para poder fazer a criação da tabela é o create table. Exatamente aqui como está no exemplo, a gente vem com o create table, que é o comando para poder criar a tabela. O nome da tabela vai ser de acordo com a finalidade da tabela. Se for uma tabela para armazenar clientes, o nome da tabela vai ser cliente. Então, se for para uma tabela para armazenar os carros que estão cadastrados no banco de dados, a tabela vai ser um carro, vai ser carro. E o nome da tabela não pode ter espaço nem acentuação. Então, por boa prática, a gente usa o underline para poder separar as palavras, tá bom? Abre parênteses após o nome da tabela e aqui a gente entra com o atributo. O que é um atributo? O atributo nada mais é do que uma característica da tabela. Então, pensando no exemplo que eu tinha mencionado aqui, a tabela cliente, o nome é um atributo do cliente. Então, o cliente tem um nome, o cliente tem um CPF, o cliente tem uma data de nascimento. Esses são atributos. E o que vai diferenciar um atributo de outro? O tipo. Então, por exemplo, o nome ele é um texto. Então, o tipo desse atributo vai ser um texto. O CPF ele é um número. Eu posso criar o CPF como texto se ele tiver tracinho, ponto? Posso. Mas eu posso também utilizar ele como número. Telefone, por exemplo, ele é um número. Então, o tipo daquele atributo será um numérico. E assim em diante. Você tem diversos tipos de campo, né? Mais à frente a gente vai ver quais são os principais tipos. E restrição. Restrição nada mais é que você setar uma regra para aquele atributo. Eu posso dizer que aquele tipo, aquele campo ali, o CPF, por exemplo, ele é um campo obrigatório. Então não tem como inserir uma nova linha na tabela sem cadastrar um CPF. E é na restrição que a gente vai dizer isso. Tá bom? Tipos de dados, que eu havia mencionado aqui, que é uma característica do atributo. Eu posso dizer que ele é um char, ou seja, é um texto de um caractere com um determinado tamanho já prefixado, tá? Então, por exemplo, se eu estou criando um campo chamado DDD só posso ter 2 dígitos. Eu posso criar como número e ele fica aberto para quantos dígitos for, mas se eu quero otimizar um banco de dados, criar um banco de dados com um tamanho correto, né, sem ocupar muito espaço na memória, eu posso determinar esse campo como um texto e boto o número 2. Então, ó, o código para isso seria char, entre parênteses, o número 2. Varchar é uma variação do tipo anterior. Varchar é textos variáveis, né? Então, eu posso ter aqui, ao invés de ter um valor fixo de 2, ou seja, para entrar aquela informação eu preciso ter no mínimo e no máximo 2, ou seja, só pode entrar com 2, no varchar é até aquele número. Então, se eu for criar aqui um campo chamado, sei lá, CPF, como texto, né? Não como inteiro, não como número. Eu posso criar ele com 11, porque ele vai ter até 11 caracteres. Mas se eu for pegar uma pessoa de mais idade, ela tem um CPF com menos caracteres, então se aplica nesse caso, tá bom? Int ou integer é a mesma coisa. Aqui eu estou dizendo que é um número inteiro. Então, número de telefone é um número inteiro. Não tem vírgula, posso criar ele como integer ou int. No SQL aceita os dois.
Small int, eu quero otimizar aqui o tamanho do banco de dados. Ele é bem semelhante ao int, ao integer, mas aqui ele ocupa menos espaço na memória, então quando é um número pequeno eu posso usar ele também. Então se for o DDD e eu quiser criar ele como inteiro, eu posso usar esse campo para poder determinar isso. Ele é pouco usado, tá? No mercado hoje, os mais usados são int e integer e o varchar, né? Que como são campos mais variáveis, fica mais aberto. Uma hora você pode criar um campo e ele posteriormente ter que aumentar o tamanho, aí você não precisa mudar o tipo de campo para isso. Float, ponto flutuante, é um número quebrado, vamos dizer assim, né? É um número fracionado. Então, pode servir para nota, por exemplo, 9,3, 9,2. Pode servir para dinheiro, R$10,50, R$100,40. O float ele é usado nesses casos. Tá? Date, o nome mesmo já diz, é para data, né? Então, se eu for criar data de contrato, data de conclusão, qualquer data é o campo date, é o tipo date que eu vou criar. Date ele tem algumas variações que a gente vai ver mais à frente, tá? Você consegue cadastrar com data e hora, com data e dia da semana, tá? Mas por padrão, se você só usar o date, ele vai pegar ano, mês e dia. As restrições. Restrições, como eu havia mencionado, são pré-requisitos para um atributo. Então, se eu quero dizer que aquele atributo ele é um atributo que obrigatoriamente precisa ser preenchido, eu vou dizer aqui que ele é um not null, ou seja, não é vazio. Se eu botar esse not null no momento que eu estou criando a tabela, eu dizer que o nome é um campo not null, você não vai conseguir inserir nenhum registro no banco de dados sem preencher esse campo. Default atribui um valor padrão. Então, eu quero dizer que, por padrão, supondo aqui que por padrão eu queira criar um campo DDD, se na hora de eu inserir os dados na tabela eu não preencher o DDD, ele vai atribuir o valor padrão que eu vou definir aqui no momento que eu criar a tabela. Pode ser 21, pode ser 11, 10, 10 não existe, pode ser 11, pode ser 12. Tá? Unique garante que o atributo não terá valores repetidos. Então aqui é uma espécie de validação que não é muito usado também, tá? Mas vamos lá, CEPs disponíveis. E aí eu defino que o campo CEP ele é um campo único, então eu não posso cadastrar mais de uma vez o mesmo CEP na tabela. Então é só eu colocar a palavrinha unique depois do campo que eu vou ter isso automaticamente, essa validação automaticamente. Então qualquer registro que seja inserido na tabela, se esse campo já existir preenchido com aquela informação, eu não vou conseguir cadastrar. Tá? Campo check verifica se o valor inserido é permitido para aquele atributo. Então eu posso dizer que o campo check, para poder verificar se aquele valor que eu estou inserindo ele atende a algum requisito que eu estou colocando aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma tabela que eu queira criar com assinantes, tá? E eu só possa ter assinantes com idade maior do que 18 anos. Eu crio um atributo check e boto uma condição dizendo criar somente se a idade for maior que 18 anos. Vou fazer isso no campo idade, beleza? Se eu tentar inserir uma pessoa cadastrada com menos de 18 anos, não vai funcionar. Ele vai retornar um erro. Então aqui, na prática, um exemplo de como que a gente faz a criação dessas restrições junto ao campo, tá? Então aqui, ó, no caso do not null, que é uma das mais usadas, eu posso dizer que ele é not null ou posso dizer que ele é null. Então, não pode ser vazio ou pode ser vazio. Se eu não colocar nada, por padrão, o banco de dados ele já assume que ele pode ser vazio, tá?
Se eu quiser que todos os campos sejam preenchidos obrigatoriamente, eu coloco not null em todos. E aqui, ó, tem um exemplo de uma criação da tabela aluno, que tem um campo chamado qual é a regional do aluno, do tipo inteiro, nome, é um texto de tamanho até 100, área, que vai ser um campo variado, né? Então com números quebrados, fracionados, e-mail, que vai ser um texto também com até 100, matrícula, que eu estou definindo aqui, que vai ser um número inteiro. E eu posso criar uma outra tabela com as mesmas informações aqui. Então, eu posso usar esse campo aqui, ID, para poder depois linkar e saber com esse código qual é o nome da regional que aquele aluno está cadastrado. Tá bom? Aqui eu estou definindo o ID como int, not null, regional, um campo texto de até 100 caracteres, e como eu não coloquei nada, por padrão ele vai assumir que seja um campo null, que permita vazio. Agora aqui um problema na prática para a gente resolver, que é a criação de uma tabela de cadastro dos clientes com nome, telefone e endereço do cliente. Os campos nome e telefone não podem permitir valores nulos. Agora vamos lá para o SQL e ver como é que a gente faz isso. Então, eu estou aqui agora no SQL Server. A primeira opção aqui já vem marcada como padrão, como mostrei lá no vídeo de instalação do servidor. E o servidor que eu criei no primeiro vídeo é o servidor localhost. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição, e no final do vídeo também ele vai aparecer aí como sugestão, tá bom? Quando nós criamos o banco de dados, a gente definiu que a autenticação seria pelo usuário do Windows, tá? Então eu não criei um usuário de SQL para poder acessar, então permanece aqui com o Windows, a gente vai clicar em conectar. Conectou. Feito isso, eu vou clicar no banco de dados para exibir os bancos de dados que estão criados. A gente já tem aqui o banco de dados que nós criamos lá no primeiro vídeo também, na instalação do servidor, que foi o AuloDB, só que ainda não existem tabelas criadas nesse banco de dados. Clicar aqui em tabelas, vai vir vazio. Essas pastas aqui não são pastas padrões, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora é clicar em nova consulta e a gente vai criar uma tabela, obedecendo aquele probleminha que a gente viu lá que tinha que fazer. Então, ou seja, é uma tabela de cliente com nome, endereço e telefone. Então, vamos lá. Para criar a tabela, a gente vai usar o comando create table. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. Create table. O nome da tabela, que vai ser cliente. A gente vai abrir parênteses. E aqui entram agora os campos, né? Lembrando que são 3. Nome, endereço e telefone. Então aqui nome. Eu vou definir que esse nome vai ser um campo texto. Então vai ser varchar. Ou nvarchar, tanto faz. De 100 caracteres. Vou colocar vírgula. Vou dar um enter aqui para poder ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas não faz diferença. Telefone. Ele vai ser um número inteiro. O problema é pedir um telefone no número inteiro. E endereço. E eu não posso colocar cedilha, porque não tem acentuação em nome de tabela nem nome de campo, tá? O endereço também vai ser um campo nvarchar. Só que eu vou botar mais caracteres, vou botar 20, 200. E agora eu fecho parênteses para a criação da tabela. E como é que eu faço para poder ver se essa tabela para poder executar esse código? É muito simples, é só clicar aqui em executar ou apertar o F5. Então, vamos lá, executar. Comandos concluídos com sucesso. E aqui é a hora da conclusão, me apareceu. E agora eu quero saber se funcionou. Como que eu vou saber se funcionou? Você clica em tabela, eu vou clicar com o botão direito e vou atualizar.
Já aparece a tabela cliente aqui. Eu posso clicar aqui no maisinho, vai aparecer colunas, nome, telefone e endereço. Agora como é que eu visualizo a tabela de forma mais fácil? Eu vou mostrar para vocês um comandinho chamado select, fazer um asterístico, que seja mostrar todos os campos da tabela, e from, que é da onde eu quero executar, eu quero mostrar, e onde que eu quero mostrar é a tabela cliente. Então vou botar aqui cliente. Perfeito? Feito isso, se eu clicar em executar, eu vou executar esses dois comandos. Esse comando aqui em cima e esse comando aqui embaixo. Eu posso selecionar apenas o comando que eu quero executar e clicar em executar. E ele vai retornar aqui a tabela que foi criada. Nome, telefone, endereço. Ainda não existem registros na tabela. A gente ainda não fez nada para inserir. E mais à frente a gente vai ver como é que a gente faz isso. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Abraço.